Oi, gente, eu tô aqui para comentar algumas notícias que eu tava vendo agora de manhã. Eu vou mostrar para vocês. Então, gente, eu achei essa reportagem aqui falando das primeiras ações, né, da, do processo de transição. Aí o que é que acontece? O governo Bolsonaro ele já tinha um orçamento, né? O orçamento para o ano seguinte, ele é aprovado, ele tem que ser proposto pelo governo, aí ele vai ser votado, né, para ser aprovado e aí para ele começar a valer, né? E ele volta para ser modificado se for necessário, aí é votado de novo. Ele tem todo um processo para que o orçamento seja aprovado. Então, aquelas coisas que vocês ouviram sobre Lula vai liberar o aborto, Lula vai liberar as drogas. Então, não é uma coisa assim rápida, só é uma coisa assim que é definitiva se for um governo, como eu já disse, um governo totalitário, uma ditadura militar, onde não existe o Congresso e aí o presidente pode fazer o que quiser e bem entender sem ter que dar satisfação a ninguém. Aí o que eu queria falar aqui é que essa reportagem fala Auxílio Brasil de R$ 600, desoneração de combustíveis, isenção do imposto de renda, desafios de Lula no orçamento chegam a 175 bilhões. Aí ele tá falando justamente das dificuldades que a equipe do Lula vai ter para poder cumprir todas as promessas de campanha que ele fez, porque não estavam previstas no orçamento. Então ele fala, né, tem outras coisas, depois eu vou deixar o link para você ver a matéria na íntegra, e ele está dizendo assim, o relator geral do orçamento de 2023, né, já alertou que a manutenção do Auxílio Brasil em 600 depende da aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, justamente porque quando o orçamento ele é aprovado, ele se torna uma espécie de lei que deve ser cumprida. Então, para você alterar esse orçamento, você precisa fazer uma emenda, uma proposta de emenda que vai se tornar um projeto de lei, vai ser aprovado, né, vai ser votado e vai ser aprovado para poder ser colocado em prática. Para alterar o teto de gastos ou de uma medida provisória, prevendo a abertura de crédito extraordinário, ou seja, para fora do teto, ou seja, orçamentos que não estavam previstos. Castro vai receber nesta quinta-feira parte da equipe de transição do novo governo para tratar justamente da proposta de orçamento para 2023. Estarão presentes no encontro, entre outras autoridades, Geraldo Alckmin, né? E a equipe designada por Lula para discutir a peça orçamentária. Castro afirmou que na reunião pretende ouvir da equipe do governo eleito as propostas para encaixar os gastos a mais no orçamento do ano que vem, ou seja, de onde vai ser tirado esse dinheiro, né? Nós esperamos receber uma proposta ou analisar todo o quadro orçamentário para ver que proposta o novo governo tem para atender as demandas que foram criadas, como, por exemplo, o compromisso do presidente eleito em manter o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, no valor de R$ 600, afirmou o senador. Ou seja, ser ajustado para fazer face aos compromissos. Acredito que a equipe de Lula, a equipe de transição, né, trarão sugestões para poder adequar os gastos a esse novo orçamento. Gente, o que eu queria destacar aqui primeiro, que com a vitória do Bolsonaro, provavelmente a gente não teria esse Auxílio Brasil, visto que não teria a manutenção desse Auxílio Brasil, visto que esse dinheiro não estava previsto, né? Segundo lugar, uma série de promessas de campanha do Lula estão sendo abordadas nesse momento de transição para que eles sejam incluídos incluídos nesse orçamento já de 2023. Aí aqui fica a questão para a gente pensar, né? Mas que absurdo, né? Esse presidente comunista que quer manter o Auxílio Brasil, né? Quer manter a Bolsa Família para as pessoas que estavam recebendo,
né? E que precisam continuar recebendo, é um absurdo. E outra questão que eu li é que antes das eleições, né, o Bolsonaro tinha planejado, o Guedes ele estava propondo uma alteração de que o salário mínimo não fosse alterado com base, não fosse corrigido, né? Porque existe uma diferença entre aumento do salário mínimo e uma correção com base na inflação. Mas faz de conta, eu tenho um aumento no ano de 8% da inflação. Então eu corrijo o salário mínimo com base na inflação para manter o meu poder de compra. Então, se eu podia comprar com o meu salário mínimo 10 bujão de gás, eu vou continuar comprando 10 bujão de gás. Então, isso é uma correção com base na inflação. Agora, quando eu tenho um aumento, eu corrijo com base na inflação e ainda dou algo mais. Então, a partir desse aumento, né, um aumento real, em vez de eu poder comprar só 10 bujão de gás, eu ia poder comprar 11 ou 12, né? Faz de conta, né? Aqueles meus exemplos. E o que é que acontece? Uma das coisas que o Lula está pleiteando é um aumento real no salário mínimo. Então, não tem havido um aumento real, né, no salário mínimo. No máximo que a gente teve foram algumas correções. O Guedes estava... E uma das propostas do Guedes que estavam sendo analisadas, né, entre ele e o atual presidente, era que, em vez do salário mínimo ser corrigido com base à inflação, era com base à projeção. O que é que isso acarreta? Faz de conta que no início do ano eu faço uma projeção de inflação de 5%. E aí, no final do ano, eu tive uma inflação de 10%, 15%, muito maior. A proposta do Guedes era que o seu salário fosse corrigido não com base na inflação real que existiu, mas sim com base na projeção inicial. Então, tanto faz se a inflação subisse 10% ou 15%. A correção do seu salário seria apenas de 5%. Né? Essa era a proposta. E agora a gente tem um outro, né? um outro presidente assumindo dia 1º de janeiro, que quer, além de corrigir, dar um aumento real. Então, gente, o que é que eu posso dizer com isso? Eu acho que o povo tem que ir para a rua, porque não pode um comunista querer aumentar o salário do trabalhador. Pobre não pode pegar avião, não pode comer e não pode ter dinheiro para esse povo. Né? Isso é um absurdo, a gente tem que fechar as ruas, a gente tem que reclamar, porque isso é um absurdo. Essa festança de dinheiro do Lula tem que acabar, a gente não pode aceitar um absurdo desse. Um beijo para todo mundo. Para você que está trancando a rua, se divirta, use filtro solar, né? Beba bastante água, né? Não fique muito tempo no sol, leve um chapéu, né? Mas lembre-se que a maioria já decidiu, mas mesmo assim se divirta, né? É muito bom a gente sentir a sensação que está lutando por um país melhor, mas é melhor ainda quando a gente sabe exatamente pelo que a gente está lutando. Vão para o sol, vão lutar, né? E mais tarde, quando vocês estiverem cansadinhos, em casa, descansando, tomem um banho, leiam as reportagens, leiam um livro e vamos tentar se informar o que é democracia, né? Por que é que as populações lutam por mudança, quando é que a gente deve fazer um protesto. Bom dia para todos vocês.